A paz de Cristo, vamos dar continuidade então ao nosso curso de iniquidades de pornografia e todos os desdobramentos desse assunto. Bom, o tema do vídeo de hoje é iniciação. Antes de eu falar o conteúdo do vídeo, eu quero contar algo muito íntimo, muito pessoal meu. Eu cresci uma criança muito isolada, eu nasci com muito problema de autoestima. Tive que fazer algumas cirurgias de orelha, eu tinha problema de orelha, língua presa. E eu era uma criança muito fechada, eu era muito tímido, eu era muito retraído. E o diabo ele aproveitou bastante disso para poder trabalhar na minha vida, para poder me deixar uma pessoa muito problemática. Bom, a minha história é uma história muito longa. Agora, tem uma situação que eu vivi, que eu experimentei, e inclusive é um dos motivos de eu ter criado esse curso aqui. Quando eu tinha mais ou menos uns 11 ou 12 anos de idade, se eu me lembro bem, um parente meu ficou com a responsabilidade de cuidar de mim e do meu irmão no final de semana. Meus pais viajaram e esse meu parente ele não era crente, era um tio meu muito descolado, muito divertido. E esse meu tio foi trabalhar e me deixou aos cuidados de um cunhado dele, que era um rapaz que devia ter na época lá uns 18 anos ou 19 anos, acredito eu. Então ficou esse rapaz, eu com meus 11 ou 12 e meu irmão um ano mais novo que eu, na casa do meu tio, aos cuidados desse rapaz. Bom, em determinado momento, naquele final de semana, foram 2 dias eu acho, ou um dia inteiro, não lembro de detalhes. Mas eu lembro que aquele rapaz, ele colocou o pênis para fora e ele começou a se masturbar. E nós, crianças, ficamos muito assustados e ele começou a explicar, né? Explicar como é que se faz, por que se faz e mandou nós fazermos também. Não nos tocou. O que ele queria era se masturbar e mostrar como é que é o negócio. E depois disso, eu acredito que eu tive mais outras duas ou três experiências parecidas. Colega da rua falando, você já se masturbou? Olha, a ejaculação é bom, é isso, é aquilo. O que eu quero dizer com isso? Que depois daquele dia, eu me tornei uma pessoa muito praticante da masturbação. Eu, graças a Deus, não pratiquei relações sexuais antes do casamento e não foi por falta de vontade. Aconteceu é que eu era realmente uma pessoa muito tímida, muito retraído, nunca fui muito namorador, então Deus me guardou nisso. Mas nessa prática da masturbação foi algo muito constante na minha vida, desde adolescente até a minha juventude. E eu me casei e um pouco depois do casamento eu compreendi a libertação. Inclusive nós vamos falar em um dos vídeos seguintes por que tanta gente casada pratica masturbação. Por que isso acontece? Mas o tema desse vídeo aqui é iniciação. Veja bem que eu não conhecia a masturbação, mas ela foi trazida para mim, para a minha vida, através de uma pessoa. Então o diabo, ele tem os seus aliciadores, ele tem os seus agentes de iniciação. Tanto para a questão sexual, para o satanismo, para a bruxaria, para a criminalidade. As crianças nascem puras e chega o momento que o pecado é apresentado. O pecado do homossexualismo, o pecado do roubo, ele é apresentado, uma oportunidade é apresentada e ela vai se enquadrar com as carências e com a situação emocional daquela criança, de maneira que essa criança vai decidir ou não adotar isso como prática. É por isso que tanta gente entra nas drogas, na bebedeira, na prostituição. Então existe a iniciação, como se diz por aí, tudo tem a sua primeira vez. Isso é importante saber, porque no momento de libertação nós temos que dar a ordem, à maldição, que ela seja aniquilada no dia que ela foi gerada. Vou contar para vocês, por exemplo, uma experiência que eu tive em uma igreja. Uma certa vez, uma igreja muito conhecida no Brasil, e eu fui chamado para orar por uma menina filha de uma obreira. Essa menina era lésbica, adolescente, praticamente um homenzinho. E eu falei para ela, você quer que eu ore por quê, minha filha? Ela falou assim, não, minha mãe quer que você ore por mim. É minha mãe que pediu. Eu falei, tá bom, meu amor, mas você quer que eu ore por quê? E ela disse, não, ora para Deus me salvar. Eu falei, maravilha, é isso que eu queria. Então eu botei a mão na cabeça da menina e a mãe da menina, que era uma obreira uniformizada, ficou atrás de mim, falando em línguas. E eu botei a mão na cabeça da menina e eu disse assim, eu ordeno
que essa maldição seja denunciada e aniquilada no momento em que ela foi gerada no mundo espiritual. Eu ordeno agora. Quando eu falei isso, a garota não mudou nada. Quem caiu endemoniado foi a mãe lá atrás. Aí eu tive que virar as costas para a garota para fazer a libertação da mãe. E eu libertei. Quando eu libertei a mãe falou que rejeitou a menina no ventre, que amaldiçoou a menina no ventre e um monte de coisa. E aí depois eu fui saber que a garota foi liberta. Então veja bem, houve um início, uma origem, e nós precisamos confrontar. Tanto quando você for orar por uma doença, quanto um pecado, uma iniquidade, dê ordem. Identifique o dia que ela foi gerada e dê ordem. Então, no nosso assunto aqui é masturbação, é pornografia, pensamentos pornográficos, pensamentos homossexuais, exploração do corpo de crianças, de adolescentes e etc, né? Aí você vai entender, cada um tem o seu pecado. Então, como isso foi gerado na sua vida? Então, tem alguns exemplos aqui. Por exemplo, nessa área de pornografia, um pai que levou o filho no prostíbulo. Já existiu essa cultura, ainda existe em algumas famílias, que o pai fala, não, a minha filha eu vou blindar, eu vou proteger, ninguém toca na minha filha. Agora o meu filho eu vou levar para ele conhecer o que é mulher. Aí leva o filho no prostíbulo, ele está achando que está iniciando o filho para coisa boa, mas ele está iniciando para prostituição. Está na cara, está levando o filho no prostíbulo. Não é? Ou então às vezes o próprio pai estimula o filho a se masturbar, dá revista pornográfica. Hoje em dia nem precisa de revista pornográfica. No nosso tempo, possivelmente aí você é da minha idade ou próximo à minha idade, mas para quem é da minha idade, sabe que no nosso tempo tinha que juntar um dinheirinho para comprar uma revista Playboy, uma revista Ele e Ela, né? Tinha as revistas que você comprava, escondia dentro de casa para o pai não ver, para a mãe não ver, via escondido. Hoje em dia, entra na internet, está tudo lá, não apenas foto, mas são vídeos e eles são encontrados com muita facilidade. Se você não tiver o desejo sincero de viver longe disso, se você não tiver a força de vontade, o grande segredo é a força de vontade. O grande segredo. Só fica oprimido, possuído, endemoniado, em cativeiro quem quer. Porque se você disser, eu não quero, Jesus Cristo me libertou, eu sou capaz de vencer isso. Mas é o autocontrole. Autocontrole é uma coisa, é uma grande libertação. Por exemplo, eu pratico artes marciais. Todo dia, aliás, 3 vezes por semana eu vou à academia treinar. E é um treino muito cansativo, muito puxado. O professor fica dizendo, não para, faça. Agora, se eu tiver que fazer o mesmo treino em casa, sem ninguém mandando eu fazer, muitas vezes eu falo, não vou fazer não, estou desanimado, não quero, dói. Então, muitas vezes, nós precisamos aprender a nos treinar nessa área. Eu não tenho como ficar dizendo para você, não faça. Você vai ter que encontrar o mindset aqui na sua cabeça, dizendo, eu sou capaz, substitua, no lugar da pornografia, ore, adore, cante, toque o violão, faça alguma coisa, substitua, até que essa iniquidade seja totalmente aniquilada. Porque a iniquidade é o seguinte, ela é uma voz que fica dentro de você pedindo algo. Então a voz vai dizer, me dê masturbação, me dê pornografia, me dê adultério, me dê homossexualidade. Você precisa dizer para essa voz, eu não vou dar. Aí ela fala, então eu vou te torturar aqui dentro. Ela tortura. Mas você vai dizer, mas eu aguento a tortura porque o sangue de Cristo me faz mais poderoso. Amém? Então vamos lá. Tem essa questão do pai levar o filho no prostíbulo. Não é? Eu já vi mãe dizendo, filha, você tem que experimentar. Não vale a pena, se você se casar com um homem sem experimentar, não vai valer a pena. Olha, veja como é que é, faça de tudo. Eu já vi isso acontecer. Essa questão de revista pornográfica mesmo, de internet, há um início. Às vezes você é uma criança, por exemplo, eu tenho um filho de 12 anos de idade, um garoto bom, que nunca mexeu com isso. Eu sei porque eu conheço bem meu filho, apesar de que muitos pais não conhecem os filhos. Mas eu conheço bem meu filho, eu acompanho bem meu filho. Mas vai chegar uma hora que o inimigo vai encontrar uma oportunidade de apresentar, possivelmente através da internet. Então esse momento é o momento que se inicia. E aí se nós não estivermos ali juntos para ajudar a falar, não, cuidado, tem outra coisa, discipular os nossos filhos. Mas você foi iniciado, possivelmente através de uma revista, de uma pessoa, alguém te ensinou, não é? Ou o hábito que alguém ensinou também, muitas vezes de olhar mulher nuas escondidas, muitas vezes começa na escola.
olhar o buraco da fechadura, olhar o banheiro enquanto a mulher está tomando banho, as meninas estão tomando banho, estão trocando de roupa. Você se habituou a gostar de olhar. Então, o seu cérebro foi recebendo aquilo e o espírito maligno transformou aquele desejo em uma iniquidade, ficou impregnado em você. Em vídeos, tem gente que praticou sexo quando criança, quando adolescente, ou teve uma prática homossexual. Hoje é muito comum cristãos, homens tendo pensamento homossexual, adolescentes, meninas. Ninguém imagina, a pessoa está cantando, está pregando, está fazendo, mas aqui está cheio de vontade de experimentar. É porque o diabo colocou a iniquidade. Então a questão é a seguinte, eu pergunto para você, quando e como isso se iniciou? Então nós vamos fazer um exercício agora muito importante. Já falei para você providenciar um caderno, uma caneta. Então agora você vai pegar esse caderno, se for necessário, dá um pause aí. Pega o caderno, pega uma caneta. Se desconecte de qualquer tipo de distração. Desliga o celular se tiver com o celular ligado, desliga o WhatsApp, se tranca no quarto ou no escritório, onde você estiver. Fica sozinho com Deus. E com esse caderno em mãos, você vai fazer uma oração, pedindo ao Espírito Santo que revele para você com clareza onde essa iniquidade, onde, como e quando essa iniquidade foi iniciada. Então você vai responder 5 perguntas no seu caderninho aí. A primeira pergunta você vai escrever, isso é para você, não é para mim não, não é para você mandar para mim. A única coisa que eu quero é que você depois diga, pastor, manda lá no WhatsApp, eu preenchi o caderno, eu respondi as perguntas, só para eu saber. Mas isso é para você. Se você tem esse problema de iniquidade de pornografia, pensamentos pornográficos, mente pornográfica, masturbação, homossexualidade, alguma coisa nessa área aí, então você vai responder essas 5 perguntas, que são as seguintes. Número 1. Quais são as suas primeiras memórias envolvendo essa prática? Ou como tudo começou. Vai lá atrás, imagina, poxa, peraí, o Espírito Santo vai te ajudar. Você orou, ele vai te ajudar. Então você vai escrever aí, o que você está lembrando aí? Das primeiras memórias que você vai lembrando, anota. Segundo, quais são as suas primeiras memórias assistindo fotos, vendo fotos, ou na revista, ou na internet? O que você lembra? Da primeira vez que você viu uma foto de uma mulher nua, no filme, você olhou? Bota aí vídeos também, fotos e vídeos. Discrimine na resposta. Terceira pergunta. Qual foi a primeira vez que você lembra que você praticou masturbação? Tá bom? Anota isso daí também. Anota isso daí também. Quarta pergunta. Quem foram as pessoas ou a pessoa que te influenciou a começar esse tipo de pecado, esses acima aí? Então bota o nome da pessoa, cita aí. Se não lembrar o nome, aquele rapaz da rua tal, bota aí. Aquela moça da rua tal, anota. Às vezes tem criança que uma mulher adulta foi lá e masturbou a criança. Tem coisa que você vai lembrar que você nem imaginava que lembrava. Você tinha 1 ano de idade e o Espírito Santo vai fazer você lembrar. Então isso é muito profundo. E a quinta pergunta, em que idade da sua vida isso aconteceu? Tenta lembrar detalhes e escrever detalhes, tá bom? Anota no caderno, porque depois que você anotar o caderno, aí você vai segunda parte do exercício. Você vai entrar em guerra espiritual, você vai orar, vai começar a adorar a Deus e vai fazer a seguinte oração. É a seguinte, primeira coisa, você vai chamar Jesus e pedir para ele te acompanhar na oração de guerra. Como é que você faz isso? Senhor, no nome de Yeshua, eu te invoco agora para que o Senhor venha com seus anjos, com o Espírito Santo, me fortalecer, me acompanhar para esse momento de guerra espiritual. E aí, você vai começar a se imaginar, como se você fosse lá naqueles dias, naqueles momentos que você acabou de anotar. No número 1, 2, 3, 4, 5, um por um. Você vai se imaginar lá. Imagina você em pé, olhando para você criança. E olhando chateado para aquilo. Aí você imagina o demônio junto. Imagina aquela pessoa que foi usada para te iniciar. Veja a cena. Não é como se você estivesse fazendo uma viagem espiritual e olhando tudo ali. E daí, quando você estiver olhando, você vai interromper o momento pela fé. Você vai falar, opa, demônio,
eu estou te vendo, eu te repreendo, eu cancelo, eu anulo. E o resto dessa oração vai por conta da sua criatividade espiritual. Vai até o fim. Vai repreendendo um por um, até o momento que você se sinta aliviado. É claro que nós ainda estamos no terceiro vídeo, muita coisa vem pela frente, mas você vai sentir um impacto muito forte após esse momento de ministração. Tá bom? Tudo ok? Se tiver dúvida, pergunte no nosso grupo do WhatsApp. Melhor maneira de falar conosco. Deus te abençoe. Até a próxima. Tchau, tchau.